Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para seguir o nosso processo de formação sobre o nosso caminhar, para o nosso crescimento. Nós já estudamos um pouco sobre a obra de Vinícius Simões, Sentinela na Casa de Israel, e hoje vamos dar continuidade. O nosso tema agora fala sobre oração, caminho de santidade. E nós vamos ter a oportunidade de trabalhar mais alguns temas. Falaremos também sobre a oração na vida cristã, sobre as formas de oração, sobre a oração pessoal, sobre a oração de Jesus e sobre a oração da igreja. Cada um desses temas vai ser trabalhado por meio de uma palestra, então é importante que todos nós estejamos disponíveis para poder acompanhar cada um deles. Falemos então sobre a oração como caminho de santidade. A santidade, o que é a santidade para cada um de nós? É importante que a gente perceba. A santidade é a vontade de Deus, é a vontade que Deus tem para cada um de nós, para que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Nós somos criados assim. Deus quer de nós que nós alcancemos a santidade, é a nossa finalidade, é o nosso objetivo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele quer a nossa santificação, a santificação de cada um de nós. Então é preciso que nós nos abramos um pouco mais a isso. Que eviteis a impureza, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 3, 7, onde Deus deixa claro para nós que nós devemos nos afastar do pecado, devemos fugir do pecado, de tudo aquilo que nos afasta dele, daquilo que nos afasta da natureza do que Deus realmente quer para cada um de nós. A essência de Deus é a santidade. Logo, aqueles que são da sua imagem e semelhança também buscam a sua essência. E todos podem se aproximar dele na medida em que respondem ao seu chamado. Então, a partir do momento que nós nos abrimos a esse chamado de Deus, ao chamado da santificação, nós podemos nos aproximar mais dele. E olha só, a iniciativa é sempre de Deus. Ele que nos chama, é Ele que nos coloca diante dessa necessidade de sermos santos, mas é Ele que também nos dá o desejo e a graça de nos aproximar dele. Então essa santificação, que é para cada um de nós, ela necessita que seja de forma individual, que nós nos coloquemos para ela, A santidade é a finalidade da obra salvífica de Jesus. É o caminho que todos são convidados, nós todos somos convidados para sermos santos, assim como Deus é santo. Somos convidados a percorrer seguindo o estilo de vida próprio de cada um de nós. Muitos de nós, muitas vezes, achamos que para que nós sejamos santos, precisamos que nós nos desliguemos do mundo, que nós nos afastemos de tudo. Mas, na verdade, a igreja orienta que todos os fiéis são convidados e obrigados a procurar a santidade e a perfeição no seu próprio estado, na sua própria forma de ser. Então, santo é aquele que busca fazer a vontade de Deus, que se coloca diante de fazer aquilo que Deus realmente quer, atende ao chamado de Deus. É aquele que é separado do mundo, embora viva no mundo. Então, para que nós possamos percorrer esse caminho de santidade, não é preciso que nós nos afastemos das coisas. Simplesmente nós precisamos ouvir aquilo que Deus fala para nós e que nós possamos buscar, que nós possamos cada vez mais estar diante de fazer a vontade de Deus. Por quê? Embora viva no mundo, nós podemos ter uma vida consagrada a Deus. Porque és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, o qual te escolheu para seres o teu povo, sua propriedade exclusiva entre as outras nações da terra. Então, a palavra de Deus é clara para nós, irmãos. Nós somos escolhidos para sermos santos, assim como Deus é santo. Então é preciso que nós percebamos isso, fazer a vontade de Deus. Mas como? Como que nós podemos nos colocar diante disso? Como que nós podemos buscar fazer a vontade de Deus? Muitos são os caminhos que Deus coloca para cada um de nós. E um deles é através da oração. A oração é um dos caminhos para uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida nova. Então é preciso que nós observemos isso. Uma das formas que nós temos de nos aproximar, da forma que nós temos de mais tranquila de nós nos colocarmos seguindo a vontade de Deus é por meio da oração. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15, 4. Deus foi claro em dizer para nós,
Através da oração nós podemos permanecer nele e ele poderá permanecer em nós. Então é preciso que nós observemos isso. A oração é algo que nos inspira, que nos coloca diante da vontade de Deus. A oração é um relacionamento. Ela nos leva a um relacionamento filial em que a pessoa se encontra com Deus para estabelecer um diálogo de amor. Então, a partir do momento que nós nos colocamos em oração, nós avançamos além daquilo que pode simplesmente ser uma simples fala, mas é um diálogo, onde nós, através da oração, conseguimos estabelecer uma comunicação de amor com Deus. É uma relação direta, uma relação filial que se estabelece por meio da oração. A oração não pode ser considerada como uma obrigação, sem significação, porque a oração ela é um elo que nos liga a Deus. Então é preciso que a gente não tenha a oração só como uma obrigação, como aquilo que nós devemos fazer sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de significado. Muitas pessoas, inclusive por conta dessa disposição, constroem uma imagem negativa de Deus. Eles têm uma visualização de como Deus é de uma forma errada. Fazem muitas vezes a imagem de Deus da sua própria imagem ou da imagem dos outros. E eu deixo claro para vocês, meus irmãos, Deus não é egoísta. Deus não é aquele que não considera as nossas limitações. Ele observa a limitação de cada um. Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos, como nós somos. E ele sabe que nós temos os nossos limites e as nossas capacidades. E é preciso que a gente observe isso. Deus não é indiferente. Ele não ignora os nossos pedidos, ele não ignora as nossas orações, ele está ao nosso lado o tempo todo, ele observa tudo o que nós pedimos, tudo o que nós passamos. E mais, ele não é um Deus castigador. Essa imagem de um Deus que castiga, que está sempre pronto a punir os nossos erros, as nossas faltas, ela não é verdadeira. Deus é um Deus de amor, é um Deus presente, que está ali sempre observando tudo, ele não está para nos castigar, ele não é distante. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Está no céu, mas nós mesmo estando aqui na terra, nós não estamos distantes, ele está ao nosso lado. E nós não podemos ter Deus como nosso escravo, aquele que está sempre só disposto a servir os homens, porque nem sempre a nossa vontade é aquilo que realmente é o melhor para cada um de nós. A nossa vontade muitas vezes nos leva a coisas, a caminhos errados. E não podemos ter Deus como aquele que está sempre somente para nos servir. Quais são as atitudes de alguém que se coloca em oração? Primeiro, não sendo uma prática intelectual, eu me lembro bem de um momento que eu ouvi uma psicóloga falando da oração. E ela deixava claro que a oração nos leva à experiência cientificamente já comprovada de que as coisas que a oração coloca em nosso coração, nosso ser, faz muito mais do que a gente possa imaginar. Isso porque a oração não exige de nós conhecimento, sabedoria, que a gente seja pessoas estudadas, pelo contrário. A oração é para nós uma experiência de vida. Ela não exige de nós conhecimento, mas ela exige sim atitudes, que nós nos coloquemos de forma a agir. Ou seja, nós precisamos ter humildade na nossa oração. É uma virtude que revela a nossa própria fraqueza diante de Deus, que nos aproxima mais de Deus, porque quando nós não temos humildade, quando nós temos soberba, prepotência, isso simplesmente faz com que a nossa oração seja improdutiva. Então, a partir do momento que nós temos uma oração de uma forma humilde, de uma forma sincera, onde a gente vive aquilo que realmente a gente reza, onde a gente coloca os nossos sentimentos sem disfarce, sem máscaras, tudo em nós, a nossa oração se torna mais frutífera. Então é preciso que nós observemos essas duas virtudes, a humildade, a sinceridade. A oração ela tem que ser despreendida, livre de desapegos aos bens materiais, às preocupações egoístas. Ela demonstra isso. Na oração nós rezamos não só por nós, mas também pelos outros, por nossos irmãos, por aqueles que às vezes necessitam muito mais que nós mesmos. Então a oração precisa ser uma demonstração de uma atitude de despreendimento. Confiança é um dos sentimentos que nós temos que ter na nossa oração.
Por quê? A confiança é a segurança interior na presença e na ação de Deus. Quando nós estamos orantes, nós confiamos que Deus vai agir em nós, vai agir em nossas vidas. Aquele que tem confiança na sua oração, ele confia no Senhor sem reservas. E é preciso que nós sejamos assim. É preciso que nós tenhamos também o temor a Deus, que é um sentimento de respeito, de reverência, que nós sejamos conscientes da grandeza, da majestade de Deus na vida de cada um de nós. Então todas essas atitudes, esses sentimentos na oração são necessários. Como fazer isso? Olha só, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. 1 Pedro 1,16. Sede santos porque eu sou santo. Então o Senhor é santo e é assim que Ele quer que nós sejamos, a sua imagem e semelhança. João 15,5. Os frutos refletem uma vida transformada. Então, a partir do momento que nós nos colocamos em oração, nós refletimos também nas nossas vidas, na nossa santidade, uma transformação que Deus coloca em cada um de nós. A vivência no batismo no Espírito Santo. Aquele que está em oração, que se coloca na presença de Deus, consegue, diante da vivência no batismo no Espírito Santo, dar uma condição para aproveitar melhor os frutos que Deus coloca em nossas vidas. E a vivência do Espírito, que tem por base uma vida de oração. Então é preciso que nós possamos refletir. Para que nós possamos alcançar uma vida de santidade, nós precisamos estar em constante oração. Tem que ser o primeiro caminho que nós devemos percorrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, fiquemos todos na graça e paz de Deus.